Fala pessoal, para quem não me conhece eu sou o Thiago Toledo, sou piloto de avião de aeronaves executivas e hoje eu vim aqui para te contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei, de como eu me apaixonei por esse hobby e eu sou uma pessoa fascinada pelo voo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns slides, foi uma palestra que eu planejei em 2017 para o Avistar Brasília, a convite do Guto Carvalho e da Margui Moss. O tema é o segredo por trás das fotos. Não são dicas para você fazer uma foto boa e tal. Isso daí já tem bastante coisa no canal, mas hoje eu vou me ater aqui à minha história e eu vou mostrar para vocês que a minha história de vida é que faz as minhas fotos. Não é só o Thiago que aperta o botão ali e depois faz um tratamento bacana, né, uma pós-produção bem feita e a foto tá feita. Não é, vocês vão ver que é a minha história de vida. Eu vou abrir agora esses slides aqui no meu computador e vou comentando com vocês, espero que vocês gostem. Então quem gostar, comente aí. Já deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Esse daqui foi o primeiro slide dessa palestra, com o título O Segredo por Trás das Fotos, com essa foto dessa saída militar que eu fiz lá no Ceará, um bicho maravilhoso, muito lindo. O segundo slide é com algumas fotografias minhas, né? Então bebezinho, criança, já trabalhando como piloto, e com a frase, a história de vida do fotógrafo que faz a sua foto. Então vamos passar aqui um pouquinho que vocês já vão entender o porquê. Eu fui uma criança que morou em chácara, então eu capturava tanajuras, capturava sapinhos na época de chuva e realmente tinha muito contato com a natureza, inclusive quando eu comecei a acompanhar meu pai nas pescarias que ele fazia e sempre contato assim com mato, com bicho. Eu gostava bastante, ia muito para a fazenda dos meus avós, inclusive teve um episódio em que eu entrei de férias escolares, fui para a fazenda do meu avô e fiquei 21 dias lá, que chegou um ponto que minha mãe teve que me buscar porque eu não queria mais voltar. E eu voltei à base de choro, não queria voltar, queria ficar na fazenda. E isso sempre foi demonstrando o tanto que eu gostava, né, de estar em contato com a natureza. Meu pai também, ele criava muitos passarinhos ao redor da casa, que era cheio de gaiolas, e eu ficava maravilhado com esses bichos, ficava olhando de pertinho, ficava vendo as cores deles. Eu achava muito bom e curtia demais, sem saber que podia estar causando um certo mal para as aves. E eu era uma criança que colecionava bastante. Colecionei, eu acho que quase tudo que poderia colecionar na minha infância. Mas algumas coisas que me marcaram muito, inclusive eu tenho até hoje guardados, foram cartões telefônicos e que existiam séries que tinham animais selvagens, que existiam aves, e eu acho que isso começou a criar uma bagagem visual, mesmo que criança, mas eu fui guardando essas fotos, essas fotografias que eram impressas nos cartões na minha mente. Então uma situação de enquadramento, de luz, de relação de cores das aves, daí foi ficando na minha mente. E eu também colecionava aqueles cards que vinham no chocolate surpresa da Nestlé, de dinossauros, mas que eu achava muito lindo mesmo, assim, a forma que eles mostravam os dinossauros. Então eu acho que isso daí foi criando um gosto e já formando mais ou menos a minha cabeça de fotógrafo, de ver como eles faziam essas fotos e como eles faziam ilustrações para essas coleções do chocolate. Foi muito importante para minha formação como fotógrafo de aves. Meu pai tinha alguns canários da terra, e eles tiveram filhotes. Tinha um viveiro relativamente grande para esses canários, e chegou um dia um tio meu aqui e falou, olha, você sabia que se você soltar esses canários, eles não vão embora por conta dos filhotes? E eu falei, não pai, não escuta ele não escuta, você vai soltar esses bichos, eles vão embora, os filhotinhos vão morrer. Mas meu pai resolveu escutar meu tio e abrir a porta do viveiro. E eu fiquei desesperado. Falei, eles vão embora, eu tô falando. E foi uma coisa tão rápida assim que me marcou muito. Eu acho que foi o macho que saiu rápido, pegou um grilinho assim, algum insetinho que tava ali perto, e em segundos voltou pra gaiola e alimentou o filhote e não foi embora. Naquele momento eu fiquei tão surpreso e tão maravilhado de ver que eles ainda estavam tendo interações familiares, né, os pais e os filhotes, e com a gente que estava ali do lado, eles pouco se importaram. Saíram da gaiola, porta aberta, voltaram, não se preocuparam com a gente ali do lado. E eu fiquei tão feliz que eu percebi que eu tinha ficado mais feliz com eles soltos do que pelo simples fato de falar que eles eram nossos. Isso daí me marcou muito, assim, eu fiquei muito feliz em ver aqueles bichos soltos. Pouco tempo depois, meu pai não aguentou e deixou esses bichos soltos, eles foram se procriando aqui, eles se adaptam rápido, né? Não faça isso, não solte suas aves. Mas esses canarinhos, eles se adaptaram muito rápido e eu acho, inclusive, hoje que os que tem aqui ao redor são descendentes desse daí que meu pai soltou. E eu comecei a ter um comichão, assim, de querer ser veterinário, né? De trabalhar com bicho, de poder ajudar os bichos. Mas depois eu entendi que não era veterinário, mas calma aí. Um filme que me marcou bastante, que eu ainda gosto até hoje, minha fase adulta, eu ainda assisto esse filme, que é O Rei Leão,
1, aquela versão mesmo de desenho da Disney, que foi quando eles mencionaram o ciclo da vida, o respeito que nós temos que ter em relação aos outros animais, não importando que hoje, um exemplo, o leão é mais importante do que a grama, mas quando o leão morre, a grama come o leão. E a gazela come a grama que comeu o leão, né? Então, assim, é uma coisa muito poética, mas que me fez abrir a mente para isso. Falei, nossa, que natureza maravilhosa. Outra coisa que eu assistia bastante era Jurassic Park, aquele filme dos dinossauros. Eu adorava, ficava maravilhado. E só de pensar que aqueles animais viraram as aves de hoje, né? São os dinossauros que nós fotografamos hoje. Isso daí tem tudo a ver. Outra coisa era o Globo Repórter. A gente não tinha TV a cabo e era o Globo Repórter que nos levava a essas viagens maravilhosas, mostrando animais selvagens, mostrando as aves, que são muito parecidas hoje com as nossas viagens que nós fazemos para ver essas aves e fotografá-las, né? Então, assim, isso foi muito importante para mim, ter todo esse conteúdo disponível e começar a entrar no meu imaginário, e hoje se realizam em passarinhadas. E eu, por ser uma criança que colecionava bastante, um dia eu tive um trabalho de biologia, uma professora da 7ª série falou pra gente coletar algumas borboletas para uma exposição, e tem muito, achei bem legal capturar e tal. Aquelas cores eram maravilhosas. Acabou o trabalho e eu continuei nessa captura. E fiz uma coleção privada minha. Até que um dia minha professora falou em relação ao mimetismo, né, das borboletas. Eu lembro que uma coisa que me marcou bastante, eu coletei uma borboleta que eu tava correndo atrás dela, querendo pegar, e ela pousou em uma árvore que em alguns instantes assim, eu fiquei olhando e falei, caramba, como é que ela sumiu na minha frente? Eu não entendi. Ela fechou a asa e ela ficou perfeitamente igual à folha daquela árvore. E eu lembro que quando eu vi que eu acho que ela mexeu um pouquinho, eu consegui capturar, peguei essa borboleta e depois peguei uma folha, que eu falei, cara, que coisa legal. Quando eu fui empalhar, colocar a borboleta no isopor e tal, eu coloquei a folha ao lado dela para mostrar aquele mimetismo. E falei para minha professora que, olha, professora, eu ainda tenho a coleção e tudo, e levei essa borboleta, porque foi logo na aula que ela deu. E só que ela me disse uma frase que acabou me perturbando bastante no momento. Ela falou, Thiago, você tem muitas borboletas? Eu falei, tenho vários quadros, não sei o que. Ela, você sabia que você pode estar causando um desequilíbrio ambiental? Na hora eu fiquei tão chateado, porque eu levei com tanta boa vontade, e ela veio com uma pancada, né? E eu ainda jovem, então não entendi direito na hora, mas fiquei bem chateado, até brinco que eu queria era empalhar ela na hora, mas aquilo me colocou a pensar, caramba, não sei se um desequilíbrio ambiental, mas eu tô matando esses bichos à toa, por um capricho meu, só pra ver as cores das borboletas e tudo. Caramba, eu tô causando mal, mais mal do que pra aqueles canarinhos que a gente prendia. Agora eu tô matando pelas cores, pelo amor que eu tenho aos animais, então eu acho que eu tô fazendo uma coisa pior. Até que eu pensava, então assim, eu já tava formando a minha cabeça de que eu queria ser veterinário. Mais tarde descobri que não era bem veterinário que eu queria ser biólogo. Eu gostava de mato, eu sempre gostei de bicho, mas eu gostava de mato, de mata, animais selvagens e tudo. Então não era bem veterinário que eu queria ser biólogo. Até o dia em que eu voei com um primo meu, nós fomos para Araguaína, no Tocantins. Quando a porta da cabine se abriu, que eu vi aquela cabine com infinidade de botões, eu lembro bem claro na minha mente, assim, um horizonte artificial, que ele tem algumas cores, mostrando o céu, mostrando a terra. Eu falei, caramba, que coisa incrível. E eu falei, esses pilotos não sabem isso aí tudo não. Isso é mentira, eles não sabem, eles devem saber só alguns para voar mesmo, mas o resto é só para ser bonito mesmo e tudo. E fiquei intrigado com isso daí. E nesse momento a minha vida tomou um rumo diferente. Então aquele garoto que queria ser veterinário, mas que era biólogo, tomou outro rumo. Eu quis ser piloto de avião. Então comecei a estudar e hoje é a forma que eu ganho a minha vida, né? Eu sou piloto de avião, voo comercialmente. É o que me satisfaz hoje. Então eu tenho contato com a natureza também, viajo bastante. Muitas dessas passarinhadas aí foram por conta das minhas viagens a trabalho, que eu consigo dar uma escapadinha ali, passar ali um dia, 2 dias, às vezes é uma saída a lazer dos patrões e eu consigo estender um pouquinho mais. Então dá para conciliar bem. Aqui tá algumas fotos. Eu em 2007 como piloto aluno, essa daqui é uma foto da primeira vez que eu voei sozinho, chama voo solo. E em 2008 eu consegui a minha carteira de piloto privado, né? Então a primeira licença que você consegue foi um marco na minha vida. Então assim, em 2008 eu me tornei um piloto. Não podia trabalhar ainda, eu comecei só em 2009, final de 2009, como piloto comercial, que foi a segunda licença que é de piloto comercial. Mas 2008 para mim foi um marco, eu consegui realizar meu sonho, pelo menos o início do meu sonho. Em 2009 já como piloto, adquirindo as minhas horas para a minha licença de piloto comercial, eu morando em Palmas, eu tive um voo para o Parque Estadual do Cantão, um parque maravilhoso no estado do Tocantins. Palmas é uma capital que ainda está em crescimento. Era muito interessante, que às vezes já aconteceu de eu estar taxiando um avião, chegando perto da cabeceira da pista, passar
passar uma siriema correndo, ou então você decolou, acabou de decolar, você vê a arara passando. Então a natureza lá ainda é muito presente. No outro dia de manhã eu desejei uma câmera, aquele louco por uma câmera, porque logo que eu amanheci o dia, eu já vi várias aves, garças que deixavam eu chegar assim a 1 metro delas, e eu sem nenhuma câmera. Os celulares naquela época não eram bons, eu não conseguia fazer nenhuma foto, nenhum vídeo. Eu fiquei louco, assim, eu via jacaré, eu via filhote de pirarucu passando, e eu queria registrar aquilo. Eu falei, nossa, eu tô vivendo um sonho aqui, não tô conseguindo registrar isso. E isso me maltratou muito, sabe? Outra coisa que me marcou bastante foi quando nós chegamos, quando nós pousamos. Um Jeep nos pega na pista de pouso e a gente tem uns 40 minutos, se eu não me engano, de estrada de terra bem ruim, bem precária. A cada 100, 200 metros eu vi uma família de mutum, aquele mutum de penacho, e eu começava a ver, falei, nossa, que coisa incrível, assim, porque eu acho que foi a primeira vez que eu realmente tinha experimentado isso, é uma natureza quase que intacta. Outra coisa que me marcou bastante, estava lá nos alojamentos, tinha uma coisa que era quase que obrigatório, você não pode andar sozinho durante a noite. Um exemplo, você tá no seu quarto, você vai pra cozinha, vai pra algum outro local lá do hotel, né, por conta das onças. Então eles falaram, olha, vocês tomem cuidado, porque a gente colocou algumas câmeras trap aqui, aquela câmera fotográfica que tira foto por movimento. A gente pensava que era uma onça rondando aqui os perímetros do hotel. No final das contas a gente começou a contar e vimos que eram 5 onças diferentes. Hoje é legal contar, mas na época eu fiquei com muito medo. E em 2010 eu mudei pra Fortaleza, motivado pela minha namorada, hoje minha esposa. Consegui emprego lá em Fortaleza e tudo. Trabalhando, consegui juntar um pezinho de meia e tal, e consegui comprar minha primeira câmera, Super Zoom SX30S. Ela era maravilhosa, ela me permitia fotografar tudo, que é uma câmera muito versátil, tinha uma distância focal incrível, assim, em relação a zoom, que eles botam zoom lá, né? 35 vezes de zoom, de pessoas, carros, aviões, e botei pra usar mesmo, assim, pra descobrir que tipo de fotografia eu gostava. Depois de um certo tempo eu comprei um filtro close-up, era o Renox DCR250. Ele me permitia fotografar com essa mesma câmera os insetos com grande ampliação. Daí foi muito bom pra mim. Foi quando eu refiz a minha coleção de insetos, mas agora sem ser cruel. Foi quando eu refiz a minha coleção de insetos, mas dessa vez insetos vivos em fotografia. E eu me apaixonei pela segunda vez pelos insetos, mas agora por fotos, não sendo aquela maneira cruel de capturar, de matar pelo simples prazer de ter lá no quadro, de ver. Agora tá vendo em fotos e no seu esplendor, na natureza, sem causar nenhum mal para esses bichos. E eu quero que você guarde essa foto na sua mente, tá? No finalzinho você vai entender por quê. Eu gosto muito dessa foto, dessa mosca aqui, muito mesmo. Gosto, acho que uma das minhas fotos preferidas foi com essa Canon SX30S Super Zoom com esse adaptador, e uma das fotos que eu mais gosto. Vamos em frente. Até que em 2011, eu já achando que sabia fotografar muito bem, já tem mais de um ano que eu fotografo. Eu aqui na chácara dos meus pais, fotografo uma ave azul. Pra mim era uma coisa de outro mundo. Eu falei, caramba, eu vivi nessa chácara aqui 21 anos e nunca tinha visto esse bicho, um bicho tão evidente, azul com branco, como é que pode? Isso daí me deixou louco. Fui no Google, coloquei pássaro azul, procurando lá e não achava esse bicho. Até que eu encontrei um site, comecei a pesquisar e tal. Esse site é o Wikiaves. O Wikiaves, ele tem uma importância incrível para a disseminação, fotografia de aves, observação de aves como um todo. Eu falo observação de aves muito para fotografia, mas também pelo simples fato de observar, de registrar. Isso é muito importante, inclusive, para a ciência. E foi quando eu pesquisando, eu cheguei nisso daqui, que era um artigo falando sobre o Ciro Albano. Ele é um fotógrafo mundialmente conhecido, e esse gravatinha vermelha. Para mim, assim, eu fiquei de boca aberta sem entender como é que o Ciro fazia fotos tão boas. Eu não sabia que esse bicho existia. E quando eu vi que ele só existia na Chapada Diamantina, um lugar maravilhoso. Então, ou seja, a varanda do Gravatinha Vermelha é a Chapada Diamantina, que por si só já é uma maravilha. E você ir na Chapada Diamantina e encontrar uma ave dessa, uma fotografia de tão boa qualidade assim, eu fiquei louco na época. Falei, nossa, isso não existe. E eu comecei a ficar em dúvida se eu fotografava inseto, que era o que eu mais gostava na época, ou aves. Eu fiquei muito em dúvida, comecei a pesquisar muito, fiquei quase louco, porque você fotografava inseto, era para baixo, via ave para cima. Coloca o adaptador, tira o adaptador. Eu comecei a ficar em muita dúvida. Comecei a tendenciar um pouquinho para as aves, mas sempre preferia foto de insetos. Isso aí foi muito interessante para mim. A reviravolta que isso causou na minha vida. Em 2012 eu me cadastrei nesse site. Essas daqui são as minhas primeiras fotos. Foi uma das primeiras fases que eu comecei a prestar atenção, que eram muitos lifers, né? Para quem não sabe, um lifer que é aquela experiência que você tem de ver a ave ou escutar
pela primeira vez. Eu fazia muitas espécies, então tudo é espécie nova para mim, e fazia muitas fotos. Então me cadastrei em 2012 no Wikiaves, foi muito bom para mim, para o meu crescimento como passarinheiro, entender mais sobre as famílias, sobre as espécies, o porquê de existir uma espécie tão parecida com a outra, o porquê das famílias, isso daí foi muito bom para mim. Eu comprei uma Canon T2i, então foi a minha primeira DSLR, e eu tive uma decepção muito grande, porque eu testei com uma lente 75-300. É uma lente que não tem estabilizador, é de construção relativamente fraca, né? Bem modesta, e eu não gostei. Eu digo assim que de 10 fotos que eu fazia, às vezes uma saia boa, tá? E eu comecei a pensar, eu falei, caramba, esse problema é comigo, eu fazia fotos tão boas com a Super Zoom, e agora com essa daqui que é uma DSLR, né? Um sensor maior, vai captar mais informação, e eu tô fazendo foto pior sem entender. Então até brinquei, né? Eu coloquei aqui embaixo, o que eu estou fazendo de errado? E em 2012 também, fui chamado para fazer seleção na Avianca. Hoje ela já até foi extinta do Brasil, não existe mais essa companhia, existe nos outros países aí, principalmente Colômbia, mas a Avianca Brasil não existe mais. Fui chamado para fazer seleção nessa empresa aérea e foi a primeira vez que eu fui guiado. Teve a oportunidade de eu ir no meio da semana. A segunda fase da seleção era um exemplo, eu terminei a primeira fase aqui na quinta-feira, a segunda fase era na segunda-feira. Então tinha um final de semana aí livre, né, pela frente. Comecei a pesquisar, vi uma coisa que chamava overdose ornitológica. Eu falei, caramba, o que é isso, será? Overdose, você já imagina que uma pancada, né, de alguma coisa, de bebida, alguma coisa assim. Ornitológica, então você, caramba, então vai ser uma pancada de aves. E mandei uma mensagem lá pro pessoal da reserva Guainumbi, o João Marcelo me respondeu, falou, ó, esse final de semana vai ter uma saída guiada aqui, estão vindo alguns participantes, inclusive se você quiser vir com o Rafael Fortes, guia na época lá, pessoas maravilhosas, o João Marcelo, o Rafa, inclusive eu falei, ó, mas eu não tenho como chegar aí, eu não sei nem para que lado fica São Luís do Paraitinga. Aí ele deu as coordenadas, ó, você consegue vir com o Rafa. O cara foi maravilhoso, o João Marcelo foi muito bom comigo. Ele falou, ó, pega o metrô assim, pega um ônibus até tal lugar, lá você se encontra com ele, esse é o contato dele, entrei em contato com o Rafa, deu tudo certo, foi já conversando, foi muito bom. E no outro dia, foi a primeira vez que eu fui guiado, que eu tive contato com um guia, com um grupo, eu nunca tinha saído com outras pessoas fotografando e tal, foi uma experiência maravilhosa. Nós fizemos bicho assim, logo saindo, assim, era só a overdose era principalmente na estrada principal, que levava a reserva Guainumbi. Nossa, a gente já foi fazendo os bichos todos que eu queria, assim, que era um sonho pra mim. Estar com as pessoas mais experientes que eu e tal. Inclusive, um momento lá à noite, nós tivemos uma corujada. Foi a primeira vez que eu fotografei durante a noite. Tive muita dificuldade, não sabia, usando o flash da câmera mesmo, flash interno, muito restrito. E nós batemos o recorde de 4 espécies de corujas na noite. Foi uma experiência pra mim ímpar, realmente ímpar. Mas uma coisa que eu comecei a sentir, assim, eu já tava com um tempinho já fotografando, melhorei a lente, comprei uma 70-300, já tava me satisfazendo bastante esse equipamento, só que eu comecei a ver que a minha câmera e a minha lente, o meu conjunto, era bem mais lento do que dos outros participantes, que naquela época era a 7D, a 7D1. E eu fiquei, caramba, eu demorava pra focar, local escuro, Mata Atlântica, e o pessoal focava rápido, já tirava os cliques, às vezes eu perdia alguns cliques por conta disso. E foi quando eu comecei a perceber que equipamento faz diferença, assim, com certeza. Não tá no topo, não. Tem até o vídeo aí que eu comento, vai estar aqui nos cards do vídeo, desse vídeo agora, que equipamento tá lá embaixo, mas faz diferença. No ranking, que é importante para uma boa fotografia, entra equipamento, mas não tá no topo, tá lá embaixo, tá na base da pirâmide. Mas é importante, com certeza é importante. Eu não posso ser hipócrita para falar que não é importante. E eu vi a diferença de ter um equipamento melhor, de ter um equipamento bom. Eu tava perdendo muita foto. E foi quando veio a pergunta novamente, o que eu estou fazendo de errado? 2. E de 2012 para 2013 eu comecei a ver que realmente o meu pós-processamento, né, minha edição, meu tratamento, não importa a palavra que você usa para isso, a finalização da sua fotografia. Comecei a ver que estava muito deficiente. Eu falei, caramba, não tá legal. Tem gente com o mesmo equipamento que o meu e postando fotos muito melhores, muito mesmo, assim, coisa gritante. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Ou eu não sei fotografar nada e realmente não sabia, até hoje eu não sei. Isso daí é um constante aprendizado, né, a vida como um todo. A gente vai saber
sabendo cada vez mais, um pouco aprendendo, pega uma dica aqui, uma dica ali, quebra a cabeça, erra, tenta descobrir o porquê. Mas ali eu comecei a pensar, eu falei, nossa, será que é alguma configuração da minha câmera que está errada? Eu não estou sabendo fotografar, porque realmente a diferença é muito grande. E eu utilizava um programinha que chamava Picasa. Ele, no primeiro contato, era muito bom. Eu só clicava lá, era tipo um preset que ele dava uma ajustada na foto, dava uma saturação, dava uma nitidez. Hoje eu vejo que ele fazia era estragar a minha foto. Mas ali eu comecei a pensar, eu falei, nossa, será que é alguma configuração da minha câmera que está errada? Eu não estou sabendo fotografar, porque realmente a diferença é muito grande. Até que eu comecei a ver que existiam programas mais avançados, quando eu tive o primeiro contato com Lightroom, e eu vi que eu estragava minhas fotos no início. Eu fazia um tratamento, achava maravilhoso, eu falei, nossa, que bom, nossa, agora tá lindo. Quando eu comparava com o JPEG, que eu não sabia essa diferença de arquivos e tudo, mas desde sempre eu comecei a fotografar RAW e JPEG. Eu falava, o dia que eu souber tratar um arquivo RAW, eu vou ter esse arquivo. Não sei agora, mas eu quero ter esse arquivo. Fazia realmente uma besteira, ou seja, eu estava estragando as minhas fotos, não melhorando, que era o intuito final. E eu tinha muito medo do Photoshop. Eu abria o Photoshop, me perdia logo na entrada ali e fechava, não quero Photoshop, não sei mexer nisso. Em 2013, ainda em 2013, eu tive contato com uma pessoa que para mim é um ícone, assim, mundial, que é o Alan Murphy. Ele monta todas as situações, que hoje é muito meu estilo, né? Eu tive muita influência dessa pessoa. Esse cara, para mim, ele é um monstro no que se diz respeito à montagem de cenários, à combinação de cores. O cara realmente é ímpar. Eu vou te mostrar um videozinho aqui agora, para ver o tanto que ele é gênio. Imagina isso daí há quase 10 anos atrás. Então, assim, há 10 anos atrás, ele já fazia isso e realmente o nível de fotografia das fotos que ele conseguia tirar eram muito, mas muito longe das fotografias que eu estava fazendo. E isso daí foi uma pancada na minha cabeça. Foi quando eu fiz a pergunta novamente. O que eu estou fazendo de errado? 3. Vou te mostrar agora o videozinho aqui só para vocês entenderem. Depois disso, de abrir a minha cabeça, eu comprei todos os e-books que ele tinha, todos os vídeos. Falei, não, é esse rumo aqui que eu quero seguir na fotografia, isso daqui que vai me satisfazer mesmo. Eu tenho até maturidade para falar que eu sou mais fotógrafo do que observador. Mas entra uma coisa que uma grande amiga minha, Esther Ramirez, fala. Para você fazer uma boa foto, você tem que ser um bom observador. Eu faço viagens, às vezes, para fazer uma espécie. Eu vou dar o exemplo desse gravatinha vermelha. Uma vez eu viajei só para fazer esse bicho. Foi o bicho que me levou para esse mundo de fotografia. Então ele merecia uma viagem só para ele. E eu fiz uma viagem só para ele. Fiz outras espécies, papo-formiga de sincorá, outros bichinhos também muito bacanas. Mas a espécie, o objetivo principal era esse bicho. Há uns 8 anos atrás era impensável para a maioria dos passarinheiros. Eu falei, não, eu quero uma foto boa desse bicho. E eu montei uma viagem só para ele. Comecei a focar nisso. Entre 2013 e 2014, eu comecei a fazer esses cenários também, já nos comedouros que eu ia, que eu montei aqui na chácara. E o pessoal começou a me chamar de Thiago Murphy. Essa foto aqui da Saracura 3 Pots é minha e eu fiz nessa época. Eu fiquei muito satisfeito com esse resultado. Eu montei um comedouro para saracuras e sanãs. Fui muito feliz nessa época. Foi realmente extraordinário montar cenários e ter esse contato bem próximo com as aves, sem ser uma forma agressiva, ver que elas confiavam em mim. Foi muito bom. Foi quando eu comecei a pensar antes de dar o clique. Eu analisava tudo. Eu analisava o fundo, analisava a luz, analisava a posição que a ave ia ficar. E foi quando eu comecei a ver que eu entrei em uma segunda fase da fotografia. Eu fazia menos lifers, então eu ia atrás de menos espécies, eu não estava à procura de quantidade de espécies e fazia menos fotos. Então isso daqui foi uma fase importante para mim de amadurecimento do que eu queria dentro da fotografia. E foi quando eu comecei a entender as combinações de cores, colocava muita informação no cenário e no final não ficava bom, porque eu acho assim, a ave, ela é o seu assunto principal, ela é a estrela do evento. Então, se você colocar algo que chama mais atenção que ela, tá errado, tem alguma coisinha de errado aí. Foi quando eu comecei a entender a luz como um todo, os fundos, a importância do fundo.
E aí foi quando eu recebi, através dessa Sanans, a visita aqui do amigo Bruno Salaroli, e ele trouxe o Valdir Robos e a sua esposa Raiga. Eu vou mostrar um videozinho rapidinho aqui, só para vocês entenderem. E agora selecionamos os tons médios. Ctrl J para duplicar essa camada. Então nós fotografamos e tal, as saracuras, as sanãs, fizemos fotos maravilhosas. E durante a noite ele falou: Thiago, você gosta de editar? Gosto bastante. Esse cara aqui é muito bom no que ele faz. Então me ensina aqui, deixa eu pegar o computador. Esse cara, Valdir, obrigado Valdir, abriu minha cabeça para pós-produção. Foi quando eu vi, eu não sei de nada. Aquele programinha Picasa tava estragando as minhas fotos. Tem como melhorar ruído, tudo de ver aquele ruído nas fotografias. ISO 800 para mim era inimaginável. Não chegava em ISO 800. Era incômodo para mim ver aquela quantidade de ruído. E ele realmente abriu a minha mente para isso. Foi muito bom. Isso aí também foi um divisor de águas para mim na minha vida como passarinheiro. Logo em seguida, eu tive uma aula online com um dos irmãos Melo. Os caras são show de bola. Daniel e Gabriel aí, ó. Grande abraço também. Eles aí, ó. É que eu comentei no comecinho que eu via pessoas com foto com T2i, com ISO 800, que pra mim, assim, que eu via as fotos em detalhe, pra mim era como se fosse um ISO 100. Como que eles chegaram nesse resultado? Que me deixava até, assim, cabisbaixo. Nossa, o que eu tô fazendo de errado? Foi quando eles começaram a falar, não, é pós-produção, nós damos aulas de edição e tudo, quem quiser. E foi quando eu fiz a primeira aula com eles, era online. E a primeira coisa que eu pedi, eu quero saber a redução de ruído. Foi uma aula maravilhosa, aprendi redução de ruído, aprendi a recuperar algumas partes da ave, então assim, muito sombreada, muito clara, foi muito bom, fiz algumas aulas com eles, isso daí abriu minha mente, comecei a receber muitas críticas dos amigos construtivas, muitas coisas serviram pra mim, um exemplo assim, Thiago, suas fotos estão com muita nitidez, cara, tá incomodando, assim, Thiago, tá muito claro isso aqui, tá com muita saturação, sabe, assim, na hora você sente uma raivinha, você não faz uma foto assim, né, aquela coisa egoísta, mas depois você para, baixa um pouquinho sua bola e fala, realmente, faz sentido o que ela tá falando. Então eu comecei a colocar isso aí. Quando a pessoa falava, eu parava, pensava um pouquinho e olhava, e geralmente as pessoas tinham razão. E aí foi quando eu comecei a amadurecer um pouquinho mais o meu pós-processamento. Não sendo aquela coisa gritante, né? Imagina uma maquiagem muito forte, muito carregada na mulher, para uma coisa mais sutil, que mostra, dá um up, mas também não esconde a beleza natural. Eu vejo isso na pós-produção. E uma vez, meu irmão, que é autodidata com Photoshop, hoje ele trabalha com publicidade e tudo, hoje ele já sabe bastante coisa, mas na época ele é autodidata, já sabia mexer no Photoshop muito bem. E eu cheguei com a foto de um curió que eu tinha feito no Tocantins e falei, Pepe, que é como a gente chama ele, né? Pedro Paulo. Pepe, você consegue tirar esse galho aqui, que era um galho bem fora, assim, da ave, não tava tocando a ave nem nada. Ele até brincou assim, ele falou, esse galho aqui longe? 15 segundos eu tiro isso daqui. Falei, não acredito não. Ele foi lá, selecionou, rápido, tirou o galho. Falei, nossa, eu não acredito. Falei, como que você fez isso? Ele, não, só assim e tal. Ensinou rápido ali, falei, nossa, então eu consigo tirar Aí fui lembrando das fotos que eu conseguiria tirar esses galhos. O Valdir abriu a minha mente para pós-produção, para os programas que ele utilizava. Depois veio os irmãos Melo mostrando uma coisa mais específica mesmo para aves, assim, num programinha de aulas, muito bacana. Meu irmão chegou e falou, isso aqui é muito simples. Então eu tinha uma pessoa ali para me ensinar o Photoshop. E isso daí foi só me gerando mais aquela vontade de aprender pós-produção. E motivado por isso, entre 2014 e 2015, eu fiz um manualzinho, né, que eu chamei de edição de imagens, com essa foto aqui, inclusive, dos bichos que eu fazia no comedouro, porque eu gostei bastante de me aprofundar nesses estudos e comecei a ajudar alguns amigos. Eles começavam a me ligar, principalmente o André Adeodato, me ligava e perguntando, Thiago, como é que faz isso? Thiago, como é que faz aquilo? Pouco tempo depois ele me ligava perguntando outra coisa, passava uns 3, 4 meses, ele me ligava perguntando a primeira coisa. Ficava, caramba, André, poxa, eu já te falei isso, tu vai iniciar e tal, ajuste, não sei o que e tal. Aí ele falou, Thiago, para eu não te encher mais o saco, eu vou escrever aqui no Word, então você vai me dizendo aí, fazer tal coisa, imagens, ajustes, redução de ruído, um exemplo. E aí eu fui falando, e ele fez um Word, me mandou para eu corrigir. Foi quando eu percebi, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho um conhecimento, porque eu tô falando sem olhar pro Photoshop. Criei gosto, eu falei, não, deixa eu fazer uma coisa bem feita. Comecei a tirar prints da tela, ia fazendo passo a passo, comecei a tirar prints da tela, fui escrevendo, fui complementando o que ele já tinha feito e culminou nesse PDF, que eu disponibilizei inclusive no Wikiaves na época para ajudar mais pessoas.
E chegou agora na receita. Não é uma receita, não existe uma receita para uma foto boa. Existem os aspectos que a gente olha, às vezes até que inconscientemente, mas existe. Eu vou mostrar para vocês assim, que lá na frente, depois eu vou falar mais. Isso daqui mudou um pouquinho a sequência, a ordem. Mas o que eu via nessa época, para você ver, até as coisas mudam, fotografia e pós-produção. Mas nessa época aqui em 2014, eu achava que a primeira coisa, qualidade de luz boa, uma ave bonita. Por que eu falo uma ave bonita? Porque às vezes você vai fotografar, a ave tá suja, tá molhada, tá imuda, né? Então tem aqueles canhõezinhos assim de pena saindo, não tá na sua plenitude. Então a ave estar bonita é muito importante. Fundo desfocado, homogêneo e o puleiro que a ave tá. E logo depois vem o equipamento que você tem, então o equipamento é muito importante, com toda certeza. Se você tiver um equipamento melhor daqui a um tempo do que você tem hoje, você vai ter um resultado melhor. Mas faça a receitinha do bolo direitinho, veja aqueles aspectos anteriores ali que vai ficar show. A distância eu acho muito importante, a distância que você tá para a ave. Então assim, não só do foco, que é mais fácil para ele focar numa ave que está mais perto, não tão muito perto assim, no foco mínimo da sua lente. Aí não, é bem difícil focar, qualquer movimentozinho sai do foco. Mas uma distância boa que o autofoco consiga focar direitinho, mostrar os detalhes da ave, das cores, das penas, a distância é muito importante. E por último, pós-produção. Porque eu acho que se você fizer tudo isso daqui antes, certo, direitinho, uma fotografia boa, é um arquivo bom, não tem como. Agora, se você agregar isso a uma pós-produção boa, você vai levar o seu nível de fotografia a um patamar muito maior. Então, pós-produção entra nesses quesitos aqui. E agora a gente chegou naquela foto que eu mostrei lá no início. E eu te pergunto, você lembra dessa foto? Então, assim, atente-se aos aspectos, principalmente aqui para onde a mosca está olhando, como ela está sentada aqui nesse toquinho aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Então, olha para onde ela está olhando. Essa posição aqui, esse espaço que ficou aqui entre a mosca e o fundo, ó, fundo desfocado, luz boa, sombras boas também. Então, traste bonito, a mosca nessa posição. Então, olha esse exemplo aqui. O espaço aqui também, a ave olhando para lá, o papo-mosca. Olha a comparação de uma foto com a outra. Vamos para frente, ó. Vamos comparar 3 agora, ó. Olha o espaço, olha o galho, olha a posição, para onde a ave está olhando. E, de novo, olha, mosca e as aves. Vamos inverter o lado agora. Olha o espaço, olha para onde a ave está olhando. Olha o espaço, olha para onde a ave está olhando. Então, viu que sempre eu vou atrás da mesma foto? Baseado na minha história de vida. Então, baseado nos cards que eu colecionava, nos cartões telefônicos, naquelas borboletas que infelizmente eu matei, no Globo Repórter que eu assistia, no Rei Leão que eu assistia. Gente, é a nossa história de vida, é a nossa bagagem visual que faz a foto. E por esse motivo, eu criei o Passarinho da Pro. Vocês estão aqui hoje por conta disso. Quem me conhece sabe que eu não gostaria de estar aqui na frente da câmera falando com vocês. Lâmpadas aqui, tudo, não queria estar me expondo. Talvez contando a minha história com toda certeza, para ver se eu incentivo outras pessoas, para ver se nós conseguimos mais passarinheiros. Mas eu sou uma pessoa muito reservada. Eu gosto de fazer amizades, eu sou extrovertido, mas eu não gosto de mostrar minha intimidade. Vejo que é uma das coisas que a gente tem que devolver para as aves. Elas nos trazem momentos tão maravilhosos, né? Nós vivemos situações realmente incríveis, assim, que mudam nossas vidas. E eu acho que é um pouquinho de retribuição, né? Um pouquinho que eu posso fazer aqui para devolver um pouquinho do que essas aves me dão. E eu acredito que passarinhar transforma. Transforma com toda certeza. Você transformou a minha vida, transformará a vida de outras pessoas. Passarinhar me faz feliz, passarinhar me deixa mais calmo. Fiz grandes amigos através das passarinhadas. Eu me tornei vegetariano por conta disso. Eu, pensando que a passarinhada transforma, eu fiz uma série de vídeos, se vocês quiserem, tem aqui no canal, chamado CONAFA, que foi o primeiro Congresso Nacional de Fotografia e Observação de Aves, onde eu fiz entrevistas com muitas pessoas do meio, fotógrafos, pessoal que está aí na vanguarda de eventos, na vanguarda da fotografia, na observação de aves. Então eu acho muito rico. Se você está começando, dá uma olhadinha lá nesse CONAFA, vai te enriquecer bastante como passarinheiro. Então eu criei esse congresso com essa intenção. E eu nunca vim aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu vim para falar o que eu acredito.
que é certo, que é errado. Isso é muito importante, eu respeito as pessoas que divergem de mim. É isso, a vida é essa. E por esse motivo eu estou aqui hoje contando a minha história. Nessa época estava palestrando, mas por esse motivo eu estou aqui hoje com vocês contando a minha história, dividindo a minha história de vida, tá? O porquê que eu me tornei passarinheiro. Eu quero agradecer a cada um de vocês por terem ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem com outras pessoas. Chamem outras pessoas para serem passarinheiros, que as aves só têm a ganhar. As aves, a natureza e nós também. Então espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Curta os vídeos que tem aqui de edição, de viagens. Isso aqui é nosso, esse espaço aqui é nosso, tá bom? Um abração, até mais.